novo, hein? Claquete! Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que acompanha o podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde, você está aqui com a Dani Dutra. Olá, Dani. Oi, tudo bom, Ale? Tudo bem, gente? Meninos, todos, bom dia, boa tarde, boa noite. O Id Miguel, fala Id. Fala, pessoal. E o Felipe Wasserman. E eu acho que eu tô precisando criar um bom dia, boa tarde, boa noite, tipo da Dani. Eu acho que eu vou pensar Não, nisso essa acabei de semana. inventar, né? Não, você falou no último episódio também. Maravilha. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre a nossa relação com a comida, e eu queria começar esse primeiro bloco falando sobre o conceito da seletividade alimentar, que é um aspecto bastante comum que a gente observa nas nossas infâncias, né, nós que somos adultos, e é uma característica bastante comum nas crianças do espectro. E o que que é essa questão da seletividade alimentar, né? Ela está relacionada com a questão da nossa hipersensibilidade sensorial, que no caso da alimentação tem a ver com a hipersensibilidade sensorial tanto do paladar, gustativa, quanto do olfato, do tato, né, da língua, dos lábios, da bochecha, né, toda essa questão, e da visão. Então, a seletividade alimentar é um comportamento complexo ligado aí a várias dimensões sensoriais nossas, e as nossas histórias de seletividade alimentar são histórias que a gente, marcam a nossa infância, né? Eu tive menos seletividade alimentar que o meu irmão, e meu irmão é daqueles que tomava bronca na infância, meus pais ficavam de cabelo em pé porque não sabiam o que fazer para ele comer as coisas e tal. Eu tive algumas questões de seletividade alimentar, mas foram mais discretas. Eu tive muito com legumes. E era uma coisa automática, assim. Se o legume tivesse cozido de um jeito que não era o que eu estava esperando e podia sentir aquela textura na língua, o reflexo de vômito era quase que instantâneo, assim. Então, quantas vezes eu pus assim, um pedaço de vagem na boca, eu tinha que me conter na mesa, disfarçadamente colocado assim para fora com guardanapo e separar aquilo no prato e distribuir no prato para dar aquela disfarçada como se eu tivesse comido pelo menos a metade do que estava ali. Então, eu tive isso muito com abobrinha, berinjela, vagem, que são coisas que eu amo atualmente, mas que eu sofria muito quando era criança. E aí, uma coisa que ainda resta hoje da seletividade alimentar, e isso eu não consegui vencer esse bloqueio, é de comer sopa. Eu não consigo comer sopa, eu não consigo comer comida com água banhando todos os ingredientes. Eu não sei se na minha cabeça ficou uma sensação de que eu não consigo reconhecer como aquilo foi feito, que eu tenho essa capacidade de comer qualquer prato e saber as etapas com que ele foi confeccionado e tudo mais, e sopa para mim parece uma água de lavagem. E eu fico aflito, na verdade, eu não consigo comer. E uma outra questão que é engraçada ligada a isso é que quando eu vou colocar uma colher na boca, colher de sobremesa, colher de sopa, o meu cérebro já imagina que dentro da colher o conteúdo vai ser doce. Para mim é uma coisa associada com sobremesa. E aí se eu ponho uma colher na boca e vem salgado, dá uma bugada no meu cérebro que eu também fico não consigo. Simplesmente não dá, então eu não tomo. Ou eu tomo sopa na casa das pessoas com garfo e fico pescando os ingredientes que estão flutuando ali. Mas é isso, assim. E hoje, atualmente, só tem uma sopa que eu como, que é a que eu preparo de abóbora com quinoa, porque eu sei exatamente o que eu pus e qual é a sequência exata da confecção daquele prato. Deve dar uma afliçãozinha, né? Porque eu tenho um pouco essa questão com a sopa também, mas acho que diferente de você, Ale, a minha questão é do imaginar antes e está muito mais ligado ao olfato e a essa imaginação do que ao paladar e à questão gustativa. Porque Uhum. eu penso em certas coisas, por exemplo, eu tenho com um pêssego, por exemplo, eu não consigo pensar no pêssego sem criar um arrepio, assim, absurdo por causa da casca do pêssego. É por isso que a gente é amigo, Dani. Eu sou alérgico à casca do pêssego. Nossa, mas eu não sou, mas assim, gente, só na hora que o Ale falou, vamos falar de seletividade alimentar e, enfim, trouxe esse conceito maravilhoso para nós que vive e convive no mundo de Alexandre Valverde, assim, como uma brincadeira de ciranda. Mas, assim, para mim é isso, as coisas me dão arrepio, sabe? As coisas me dão arrepio, as coisas me dão aflição e as coisas me dão enjoo, né? E mais Assim, pela textura, vontade. Dani, do que pelo gosto, então, é isso? Então, e é mais assim, é uma questão talvez mais de olfato e de tato do que do próprio gosto. Tem Imagina, coisas assim, eu tenho tem assim alimentos que eu não chego perto, né? Depois eu vou contar assim com um pouco mais de detalhes alimentos que eu não chego perto, tem dois alimentos que eu não chego perto, porque senão assim, e as coisas engraçadas que
permeiam isso. Mas o meu, acho que, assim, se eu posso perceber de criança, eu não fui uma criança com dificuldade para comer legume, nada disso. As coisas que eu não como, já vou dar um spoiler aqui, que é a questão do leite que eu não tomo, assim, desde que eu tenho 3 meses eu não tomo mais leite. Segundo a minha mãe, eu já tive que começar a comer comida, judiação. Mas ela falou que foi orientação do pediatra e estava certo, e eu acredito, mas foi isso. É, eu simplesmente não consigo tolerar leite desde que eu tinha 3 meses. E nem senti o cheiro e nem nada disso. Então, isso acho que permeou a minha infância. Mas sua família A foi ques- tranquila com isso, Dani? Essa questão de você com 3 meses não tomar leite, eles toleraram isso? Eles ficaram insistindo e... Gente, não, Ale, mas eu fiquei sabendo isso não faz muito tempo. Tanto é que eu arregalei um olho para minha mãe, coitada, que ela ainda falou assim: não, foi o pediatra que falou que você poderia comer comida e tal, e que eu entendi, porque eu falei assim: como assim? Tipo, quase que eu falei assim: como eu sobrevivi sem leite Uhum, durante tanto. sim. E que é uma coisa assim meio, e na época é muito recente que eu sou jovem, mas não tinha não essas coisas, né, que tem hoje, acho, que a gente Uhum, substituiu o leite. Então, mas acho que aceitaram bem, porque minha mãe também não toma leite. uhum. Então, enfim, ela já foi. Já estava já era da família já, né? Pois é. E Mas e você, você, Fê? ó, Fê, conta aí. Eu estava aqui pensando o quanto a gente riu. Eu ri antes do seletividade alimentar, aí se eu rir agora perde um pouco do valor do backstage. Mas Verdade. a seletividade alimentar, para quem não usa esse termo, é um termo simpático e técnico para falar de frescura. Olha a É autistofobia, alimentar. Felipe. Não, isso não tem nada a ver com autistofobia. Tipo, não é o 7%, é o 100% que tem algum tipo de frescura alimentar, com certeza. E basicamente a minha seletividade ou frescura alimentar tinha muito a ver com quase todos os itens que o Ale falou ali no início, porque eu tenho um problema que eu até brinco sempre, assim, que pode ser com os meus diagnósticos, que eu falo assim, o meu problema é que a minha mãe não foi muito convincente. Tudo que ela fala que é bom para mim é exatamente o que eu não gosto de comer. Então, tipo, legume. E o motivo é que ela também não gosta de comer essas coisas. Ela começou a comer agora, mais velha, dizendo que ela come agora porque ela sente menos gosto na comida e ela gosta. Mas aí não é um argumento muito crível É. para começar a gostar. Mas eu, em geral, não como muito legumes, assim. Então, tipo, tem duas coisas que me afetam mais, assim. Eu até como salada todo dia, mas não legumes, tipo abobrinhas, tipo, não bate. Para mim, eu sou aquela pessoa que pula, que pula o buffet de salada no buffet. A segunda parte que eu tenho de seletividade alimentar, eu acho que é em relação à pimenta. Tipo assim, além de eu não gostar, eu acho que é tipo um castigo que você faz a você mesmo. O meu corpo não tolera. Eu começo a suar automaticamente a comer qualquer coisa minimamente apimentado, né? E aí uma coisa interessante sobre o negócio de comida, eu fui para Tailândia agora, da qual eu me adaptei muito bem à alimentação. Todo mundo estava preocupado comigo, mas eu me adaptei muito bem à alimentação de lá. Porque Mas não tem uma coisa pimenta, né, gente? Quase nada, né? uma coisa que lá tem muito uma definição entre hot and spicy, tipo quente e apimentado. O que para mim nunca existiu essa quebra entre essas duas coisas. Para mim é tudo dentro do quesito apimentado e eu não gosto. E lá eu descobri que tem essa quebra entre hot and spicy. Por exemplo, curry é tipo hot, pimenta e spice. Tem uma quebra entre essas duas coisas, mas em Hum. geral eu tenho problema com os dois. Tanto no hot quanto no spice. Então, não mudou, mas foi interessante descobrir que tem novos segmentos. Então, a minha seletividade Sim. tá mais no anti-vegetarianismo, apesar que eu sou super Eu supportive, mas alimentarmente não. ia te fazer uma pergunta, Fé, aproveita e puxa pro Id também. Você, quando era criança, se separava a comida no prato, assim, tipo, não deixava o feijão encostar no Então, arroz, a tinha salada esse encostar no negócio, feijão, essa coisa as do coisas não separadinhas. tocar. Uhum. O não sujar eu usava o termo sujar, que a comida não podia sujar
uma a com a outra. outra, né? Então tinha esse negócio do não tocar a comida. E eu vejo isso muito, assim, eu não sei se é uma coisa do espectro, uma coisa de criança mesmo, assim, que acho engraçado. Eu acho que essa coisa de seletividade alimentar, por exemplo, com a minha filha, ela experimenta tudo se eu usar a psicologia reversa. Se eu oferecer para ela, ela dizer não, eu falo, ótimo, que bom que você não quer, vai sobrar mais para mim, aí ela come. Então, tipo assim, tem, tem um quê de psicologia reversa na motivação alimentar ali, que eu acho que funcionaria comigo hoje ainda também. Então, tipo, Esse vai lá, assunto, Id. seletividade alimentar, ele é muito interessante porque ele coloca em pauta e a gente teve um momento aqui agora muito claro disso, né? O Fê falou que era frescura, você falou que era autistofobia, por aí vai. Bom, trazendo a minha experiência com relação a isso, é basicamente nenhuma. Eu não tenho uma questão com isso. E Você não por mais tinha que seja nenhuma questão, você engraçado, comia o de tudo, Id. interessante, não é, o interessante na verdade é ver que não é porque eu sou autista que eu necessariamente vá ter algo relacionado a alimento. Uhum, Porém, claro. eu tenho muitas especificidades relacionadas a outra coisa. E aí que muda o limiar da frescura. Porque para mim é muito fácil, porque eu como tudo. E talvez porque na minha vida as pessoas sempre tinham muito assim, não seja fresco, né, coma e tal. Enfim, o ponto é, eu como tudo. E seria muito fácil para eu cair nesse lugar, tipo, porque eu me vejo caindo nesse lugar, tá? Com várias pessoas ao meu redor, principalmente com comida, achando uma frescura e por aí vai. Só que eu esqueço que, na verdade, é tudo parte de um grande princípio, que é o quê? Pessoas neurodivergentes têm características específicas que fogem do padrão. E, por fugirem do padrão, vão ser apontadas como distoantes, numa sociedade que padroniza tudo, provavelmente como erradas. E o errado nisso entende errado como semiótico, né? Negativo. Errado é Uhum. negativo, é ruim. Uhum. Não é de certo ou errado, é que é ruim. Então, com isso você traz toda a carga de termos nesse sentido, que é fresco, viadagem, bobagem e por aí vai. Então, aí, falando de seletividade alimentar, que foi um tema, Ale, quando você trouxe, logo na minha cabeça, eu falei, putz, achei meio frescura. Mas aí eu comecei a pensar sobre isso, no que Todo eu tô mundo falando pensa agora. nessa palavra, cara. Menos Mas o eu. A meu gente ponto ouviu é, isso meu ponto muitas é, vezes, é frescura, não sei o quê, para com isso. Até a predileção por fruta, por exemplo, que eu tinha, era chamado de frescura quando era criança, coisa de viado. Você fala, porra, meu, nem gostar de fruta. é porque o que me parece é que esses termos, né, seletividade alimentar, masking e por aí vai, né, é muito fácil e muito humano e muito bom, na verdade. Quem não é neurodivergente se identifique com esses termos. Sim, Uhum. somos todos seres humanos e compartilhamos traços sociais. Então, todo mundo usa máscara, todo mundo tem a comida que não gosta. Eu acho que o uso do termo e a colocação dele é para falar no mundo muito claro. Então, pessoal, beleza, existe a coisa da frescura, existe quem não come não sei o quê, mas entendam que certas pessoas podem levantar uma bandeira que isso é algo muito sério para elas. Uhum. Sim. É. Então, eu entendi bem seletividade alimentar é isso, né? Quando você, tipo, tem uma questão muito séria com o alimento, sério não necessariamente por não comer ou tal, mas, tipo, se envolver muito forte com aquilo. Porque eu consigo Como entender tudo isso, que porque a eu tenho pessoa isso do com espectro coisas... faz. Ela é super hiperfocada em tudo, concentrada em tudo, hipersensível a tudo. Não ia ser É, diferente com a comida. Ela reage a isso diferentemente de outras pessoas que não vão ter essas mesmas reações sensoriais ao alimento. eu tô obcecado por um pontão de pedra que eu quero explorar e fazer o croquis. Obcecado, só consigo pensar nisso. É nesse ponto que eu me identifico com vocês, entendeu? Porque eu sempre tendo a O, olhar os temas que a gente traz com a visão macro. Mas, falando sobre necessidade alimentar, a gente tem um termo aqui, Fê, que também pode despertar aí opiniões controversas, que é o comfort food, né? Só de trazer o inglês para mim já dá uma preguiça, mais comfort food, nossas manias com comida. O que você entende por isso, Fê? E acho Então, que comfort food é um termo que, tipo, até quando tá falando, pra mim, é que nas coisas que a gente brinca, que pra mim é um termo bem normal. Eu já ouvi, eu ouço muito isso. E aí, na nossa conversa, o Will falou, eu nunca ouvi esse termo antes, tá? Aí você vai se descobrir as suas bolhas que você Uhum, é. vive, que o termo que é exatamente. tão normal pra você não é. Então, tipo, comfort food pra mim é aquela comida que você se sente confortável, que tipo assim, que
faz Que não Comida é carinho. a sua afetiva, que comida nem brigadeiro, necessariamente né? a favorita, não é tipo a comida mais favorita que você tem, tipo, eu amo ostra. Tipo, não é, isso não é comfort food. Comfort food é aquela comida mais do dia a dia que você gosta, que você fica só feliz. Então, normalmente não é uma coisa muito complexa assim. É Uma coisa que tipo, abraça. te Não, Fala que abraça. e Então, muitas abraça. vezes normalmente é são uma coisa coisas que traz a sua. fritas, É, chips, nuggets, coisinhas fáceis de comer, crocantinhas e tal. então, tipo assim, normalmente tem a coisa de origem, tem a coisa de infância. Quando você mora fora, você tem desejos até de comfort food mais tradicionais. Então, tipo assim, tipo, quando eu morei fora, eu ficava com saudade de arroz, feijão e alguma coisa assim que não tinha daquele jeito. Então, tipo assim, comfort food, eu acho que isso também vai ter diferente de pessoas em si, mas é comida que você sente mais confortável e que normalmente ela te enjoa menos, né? Então, tipo, eu não consigo, eu tenho um paladar comfort food em 90% dos casos, assim, sabe? Então, Só come a sua é comfort difícil food, vai, Fê. separar, exatamente, é difícil separar o comfort food do meu food em geral. Mas eu acho que, na minha opinião de vocês, se existe essa separação mais clara para vocês. Olha, agora que esse tema entrou e se fala um pouco mais, na verdade, esse faz muito sentido para mim. Porque a minha relação com comida sempre foi sobre praticidade, né? E tanto que eu tive um problema de alimentação e fui no nutricionista, e o que a gente entendeu é que eu tinha que ter uma dieta em que eu comia muito, só que espaçado. Tipo, ia picando coisas, né? Então, para mim, nesse sentido, a comida tem muito esse lugar de ser prática, porque cai um pouco coisas que a gente falou em outros episódios, da coisa do estado de presença, né? A coisa de fazer fazendo. Eu não aprendi a não fazer fazendo. Normalmente eu sempre faço tudo muito intensamente, de maneira que eu não quero comer intensamente o tempo inteiro, entendeu? Cozinhar e tal. Eu só quero, tipo, suprir a demanda do meu corpo por alimento. E o momento da comida ser um momento específico e especial. A gente fala, não, agora eu vou parar e vou cozinhar esse trem aqui. Pá! Então, nesse sentido, eu não sei se eu divanei muito, pessoal, mas comfort food tem a ver com praticidade, né? Então, eu sou um grande adepto dessa prática e aproveitei para falar sobre como eu acho que a comida devia ser. Se tivesse uma pílula que me alimentasse, Ai, que estaria tomando horror. ela, com certeza. Oi, Di, eu vou discordar de você, viu? Porque, assim, para mim, comfort food é exatamente isso que eu falei, uma coisa assim que abraça, que te deixa num lugar, por exemplo, é quando a comida que te acalma, né? É uma coisa que exatamente, ou tem essa função, esse emocional de conexão com a infância, que eu Uhum, acho que é um resgate de identidade, por exemplo, né? uhum. Enfim, talvez de pertencimento e tal, ou então é uma coisa que te acalma, tipo, igual cigarro, né? Que eu já fui fumante, o cigarro poderia ser um comfort, alguma coisa, se fosse comida. Mas para mim, comfort food, eu vou falar o que não é comfort food. Salada não é comfort food. Você entendeu? Assim, salada não tem como. Alguém aqui vai falar que Dani, salada é comfort food? Tipo, um calma aí, agora eu alface entendi. não tem condições de ser comfort food, gente. Ele não tem Não, características. Milho é. Se for só milho, é. Milho, então, mas milho eu acho que tem a ver com infância, de Sim. repente. Por É que eu isso que como milho é. na salada, só por isso que eu joguei esse. É. Agora, gente, folhas, o Alexandre ele vai tentar. Ele ainda vai tentar trazer uma chicória para o comfort food, mas Um uma o quê? radicchio amargo. Chicória? eu acho que está mais ligadas às coisas com alto teor de carboidratos, tipo batatas, né? Batatas, arrozes, risotos, massas, Para mim, Sério, e galera, eu afim. tô perdidaço. Pra mim, a gente falou de todas as comidas. Ah, não é É possível que você sério. não tenha. mas é Qual legal a comida sua gente. mãe fazia quando você era pequeno? Não tinha uma comida? Sua mãe, sua Não avó, sei tinha, lá? claro, eu digo sobre o que é uma comfort food, assim. Eu tô perdido sobre o que que é. É Mas que te a comida do abraça, é que conforto, a essa comida, comida é não exato. E é uma abraça comida que o você Id. recorre também quando você não está conseguindo comer outras coisas. Que a gente, eu tô vendo que a gente não teve tanto problema assim como outras pessoas podem Ah, ter. Mas tem gente que às É, vezes passa muito tempo comendo sempre a mesma coisa. E falando nessa história de tem. comfort food e não, não ser calma aí. salada, Tem gente, não. Eu sou essa gente. Eu é, como a mesma coisa há muito,
tempo. E, tipo assim, Aham. eu comia ovo todo dia de manhã, muito ovo. Uhum, uhum. Eu não sei te explicar o porquê, eu não sei te Virou falar a o que chave, você aconteceu, nunca cara. mais. Eu consigo sentir o cheiro do ovo. E agora eu tô no momento do açaí, Sim. que aqui no litoral, no supermercado, vende açaí de 5 litros. Aí eu vou lá e compro ele, o açaí da menininha, queridinho do Litoral Norte, de São Paulo. E eu tô só comendo isso, cara. Tá tomando açaí agora. Aí o Mas essa engraçado, questão o de Ale vai conseguir falar, comer. mas Então, mas isso é um fato mesmo. Isso é um critério, inclusive, né, de diagnóstico, é saber se você tem essa característica de conseguir comer a mesma coisa por vários dias sem se enjoar. Né? E você pode ter a mesma refeição. Eu atendi semana retrasada um paciente que comeu durante 6 meses, ele ficou morando no Oriente Médio, o mesmo prato, uma salada, que ele comia no mesmo Tipo restaurante de lamen, né? almoço e jantar. Então é impressionante mesmo isso. Ele preferia isso porque aí eu ia trazer esse elemento da comida confortável, né, dessa comfort food, essa comida afetiva, que é a questão da previsibilidade, que é uma questão super importante para a gente que é do espectro. A gente precisa ter noção do que vai se produzir no futuro, de alguma maneira, algum vislumbre. E a comfort food é mais ou menos isso. Eu já sei que eu vou sentir esse prazer comendo essa comida desse jeito. E isso pode significar o quê? Não é nem que eu gosto de batatinha chips, eu gosto de batatinha chips daquela marca, daquele jeito. Então é nesse nível, uhum. assim. A minha tia, ela gostava da Coca-Cola, de garrafa de vidrinho, com 2 rótulos vermelhos e a tampinha não sei das quantas, porque as outras Coca-Colas não tinham o mesmo gosto. Se lembra o porquê, mas ela conseguia distinguir isso. Então É tem comum essas essa da questões. garrafinha. A minha comfort food, acho que sim, sei lá, que tem uma que para mim a resposta que eu posso dar sempre é mingau de aveia. É imediato, assim. Se eu falo assim, cara, não tenho nada para comer agora, não sei o que, mingau de aveia vem cair como uma Já me luva arrepiou. sempre, assim. Você não gosta Nossa. dele? Eu amo. Não, porque então Nossa, quer Lê. dizer com de leite quente, assim. Não, Não, imagina, não. mingau de Posso aveia com falar a leite minha? de castanha agora, é outra coisa, peraí. É, tá, Mas eu verdade. adoro a textura, o grão quando ele fica molinho da aveia, que eu sinto. Então, tem toda essa coisa dessa predileção específica pelo gosto, pela textura que aquilo tem na boca, como aquilo, sei lá, me conforta nesse sentido, o aroma daquilo e como aquilo me remete à minha infância realmente. E só para falar de uma outra coisa que é engraçada também, que vocês estavam falando de cheiros e tudo mais, eu gosto muito de tomate, molho de tomate, tomate seco, tomate cozido e tal, mas tomate cru tem alguma substância que eu consigo sentir o cheiro, eu não consigo passar na frente na feira da banca que vende tomate, tem que dar a volta, porque eu tenho ânsia. É uma coisa muito engraçada, e esse cheiro sai quando o tomate é cozido. Eu só conheço mais 2 pessoas no mundo que tem isso, minha tia, essa da Coca-Cola, e meu terapeuta, que um Pronto. dia eu contei para ele falou, eu também. De tomate? Aham, exatamente. Ah, não, eu tenho com Específico. leite, né? E com Aham. leite, assim, eu não posso, gente, chegar perto de leite fervendo. Não posso chegar perto. Quando Aquele meu pai está em cheiro casa, meu de... pai é um super fã de leite, que ele enche a caneca de café com leite, assim, até a tampa. E ele ferve o leite. Quando ele está lá em casa, eu não passo perto da pia. Eu falo assim, pai, eu vou lavar tal coisa, mas por favor, você pode vir lavar a sua canequinha do leite e a Nossa, sua. Dani. que o Assim, cheiro é eu não. insuportável. Chega a Ai, me arrepiar e a pessoa não entende. Ele fica, ai, Daniela, é muita frescura. Ai, mas você, viu? nossa, Você sente demais. cheiro que só você sente, ele fala. É isso e Nossa, eu entendo mamão. muito isso. Muito. E você fica Mamão tipo, tá na mesma linha. E mamão é pior porque vai soltando aquelas bolinhas de mamão quando as pessoas comem. E aí eu vou falar do meu pai, né? Coitado, porque aí ele come o mamão lá em casa também, porque obviamente quando eu tô sozinha em casa, eu não compro mamão, né? É óbvio isso. Pede pra Mas caramba. agora, mas quando ele tá, aí ele compra mamão e ele vai deixando rastros, pequenos rastros de mamão. E, gente, isso, mas vai me dando um nervoso, porque aí, nossa assim, tem a senhora. questão da ânsia e tem a questão do nervoso com aquilo. Que às vezes, tipo, como é que eu vou me livrar desse leite, desse mamão, sem Isso ter é que muito me livrar do engraçado. meu pai, que eu não quero. Essa Judiação. coisa de, tipo, terem coisas que são muito específicas e incomodam a gente, as pessoas fazem, tipo, a gente fica fazendo microestratégias na cabeça de como driblar aquilo. Às vezes Exatamente. eu faço um puta plano, assim, pra eu ir até o jardim, né? Eu falo, não, vou fazer isso, eu vou sair aqui, eu vou vir aqui, pá, não sei o quê. E pra maioria das pessoas, quando eu falo, é tipo, não, cara, só vai, sabe? Relaxa aí. Eu falo, não, você não tá entendendo. Dani, aproveitando esse gancho da Comfort Food, inclusive, eu queria falar qual é a minha, é lamen.
Comeria lamen. Ah, então, lamen Hum, é super comfort food, É. com E Dani, eu certeza. queria saber uma relação com comida que te define. Ah, eu entraria muito nessa coisa do leite. Eu acho assim, ainda mais se perguntar para mim, a questão assim de comida é uma relação, né? Porque eu vivo sempre de dieta, vivo sempre não, vivia, né? Agora eu devia estar vivendo de dieta e tal. Então tem um issue aí da comida que é a restrição alimentar que eu precisaria ter. Mas uma coisa interessante disso, que eu acho que foi muito bacana, eu parei de comer carne vermelha, né? Há 4 anos fez, na ô, verdade, Dani. agora. E por conta de uma dieta ayurvédica que eu fiz. Eu não sei se todo mundo conhece o termo, né? Ayurveda, mas é a medicina indiana. E tem uma série de coisas que pautam essas dietas, que é uma dieta muito parecida com a questão de dieta sanguínea gente, estou falando inventa, eu não sei se inventam dieta sanguínea, mas enfim, tem a ver com o seu biotipo, algumas características. E muitos dos alimentos que eu não tolero tem a ver um pouco com essa questão dos meus doshas, né? Que são as especificidades Uhum. de cada uma das pessoas. E que são alimentos que supostamente são inflamatórios para mim, tipo tomate, por exemplo, mas tomate eu gosto, mas tudo que tem essa cara assim de tomate, abobrinha, berinjela e tal, inflamatório. E eu vejo que não faz muito bem. Crustáceos, que eu amo, mas não faz muito bem também. Então, assim, pegou nisso. Então, Id, eu não sei como te responder se tem uma coisa que me define mais do que essas coisas que eu detesto e não suporto, porque o resto eu gosto e sou muito eclética, assim. Eu acho que talvez como você eu como de tudo. Então, só que aí quando eu pego birra de uma coisa, birra, ou enfim, alguma coisa que vem no meu cérebro daquilo, nunca mais eu consigo. Então não me venham com leite, mamão e dobradinha, por favor. Nunca. 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 É, eu Jamais. sou, acho Felipe, você tem eu um sou mais nunca? fácil. Ah, Eu sou mais fácil de explicar o que me define alimentarmente, porque eu tenho paladar infantil. Eu não sei se isso é um termo muito conhecido pela maioria das pessoas, eu mas eu acho que Bem ele é Ele conheço. é fácil. conhecido, Felipe. demais. É Todo Ele bem mundo é conhecido de esquece fácil esse. de entendimento. lembrar dele. Ele é de fácil entendimento quando as pessoas falam, o que que é o Felipe? Ele tem paladar infantil. Então, tipo assim, as pessoas entendem rapidamente. Só que, tipo assim, o fato de eu ter tido paladar infantil por muito tempo, as pessoas às vezes se surpreendem que eu tenho muito menos frescura e tenho muito mais desejo de experimentar coisas do que o meu estereótipo de paladar infantil direciona. Então, por exemplo, como é que eu falei, ir para Tailândia, as pessoas falam, Felipe vai se ferrar, não vai conseguir comer, ele vai É, tipo, pedir italiano sempre. Não, ó, tipo, adorei, eu adoro curry, eu adoro comida indiana e tudo, então, tipo assim, que vai longe de uma definição de paladar infantil. E tem outra coisa aí, é bem do paladar infantil assim, às vezes eu vou num restaurante japonês e eu peço para não me falarem o que está sendo oferecido, porque se eu for pedir, eu peço só salmão, sabe? E se eu não sei, eu vou metendo para dentro, aí vai abacate, vai camarão, vai tudo, eu acho mó, tudo bom. Eu só não preciso saber. Aí é um problema psicológico, muito claro. Pelo menos eu sei que eu tenho um problema psicológico. Aí eu fui num restaurante chique, quando tá viajando, tipo, na Tailândia é tudo mais barato, a gente ia nos restaurantes mais chiques. Falei, cara, deve ser bom esse negócio aí, eu não quero nem ler. Me vê o que que é chique e bom aí, que eu vou acabar comendo e gostar. Eu gosto. Então, tipo assim, e a minha mulher também me educou, porque eu não comia japonês, por exemplo, antes de casar, e eu fui educado para isso. E hoje, é. japonês é uma comida que eu tenho desejo por, sabe? Tipo, Mas a minha família em si é uma família de paladar infantil e intenso, assim. Tipo, hoje eu sou considerado o melhor da família, assim, mas tipo nível que não come, tipo, só come peito de frango e não coxa, sabe? Tipo, esse nível de Sim. frescura. A minha família, minha mulher sempre é responsável por escolher os restaurantes, ela já treme às vezes na base. Você vai a restaurante de carne,
o meu pai pede ao ponto, ele vai reclamar que tá mal passada. Então, a gente já sabe, a gente já fica tremendo. É só pede picanha e filé mignon, não gosto de carne diferente. Então, eu sou mais variado nesse coisa. Mas o que tem a mais imagem de paladar infantil sou eu, apesar que eu fui melhorando com o tempo. Eu fui ficando adulto depois dos 40, eu acho. É boa. É, Paladar adolescente agora. Exato. Adolescente. Do meu Eu não lado. sei, né? É Fala, infantil, fala. porque infantil, quando a sua mãe te obriga, você come legumes e tudo. É infantil desde que você começa a mandar na sua vida. É um infantil chato, tipo Aí você volta adolescência, É, para a infantil. infância, né? Exatamente. exatamente. Do meu lado, em relação a essa questão da uma relação com comida que possa me definir, acho que é a questão do meu interesse por processar a comida, por fazer a comida, por preparar a comida, por entender os processos pelos quais os pratos são feitos. Eu aprendi a cozinhar muito cedo. Eu lembro que o primeiro prato que eu fiz, eu tinha 7 anos, foi um bolo de coco. E aí depois disso eu comecei a fazer rocambole, biscoito, fazia as festas de Natal da família. Eu lembro com 12 anos de idade eu carregando o peru, e a pessoa, nossa, que legal você tá trazendo o peru. Eu falava, não, eu que fiz, todo feliz assim. eu lembro dessa história. Desde muito cedo eu comecei a querer cozinhar. Então, assim, eu comecei para feira e eu falava, mãe, deixa que eu vou para feira. Eu pegava o dinheiro, adorava. Eu sozinho, com 8 anos de idade, o carrinho, o dinheiro na mão, fazia a feira das melhores coisas, porque eu sabia exatamente os ingredientes bacanas, e entender que o limão, quando ele tá lisinho, ele é o melhor que tem e tudo mais. Essas questões todas. Eu Sim, adorava esses aprendizados, só que na feira eu tinha que passar longe da barraca de tomate. E tanto é que essa minha relação com comida era intensa que quando eu terminei a faculdade de medicina, eu estava em crise se eu ia continuar medicina ou não, e as pessoas perguntavam, você vai fazer o quê ali de especialidade? Eu falava gastro, eles gastrocir, gastroclínica, eu falava não, gastronomia. E aí eu fui morar na França e não fiz gastronomia no fim das contas, mas eu aprendo sozinho as coisas, né? Então eu voltei de lá e as pessoas achavam que eu tinha feito curso de gastronomia na França, que eu tinha voltado a abrir restaurante e tal. É muito engraçado. E eu ô fiz todo um louco. aprendizado nisso, só que depois que eu me tornei vegano, eu precisei me despedir dessa cultura toda, que era uma cultura carnista e tal. Tristeza, perder um Então, queijinho. nos últimos 6 anos, eu tive que transformar a minha maneira de cozinhar, de pensar essa questão da comida e tal. Então, mas sempre tem a ver com essa questão de eu preparando, eu fazendo. Então, acho que essa é a relação que eu tenho com a comida, acho que é a mais antiga minha. Essa coisa de relação com comida, eu me identifico com um pouco do que cada um trouxe, assim. Então, de certa maneira, tem a coisa do paladar infantil. Fê, assim, cara, eu sempre fui definido por paladar infantil. Meus amigos brincavam falando, o jantar do ID é um pacote de Calypso, né? Aquela bolacha Calypso, sabe? Caraca, eu também. E como o E vocês Calypso ficou acham que vocês muito não têm tempo, comfort cara? food, né? Aham. Não, e o engraçado é que ele comia de tudo. No início Aham. O do jantar dele era o podcast, ele comia calypso. de tudo. E agora ele tem paladar infantil e janta calypso. Explica melhor. Então, exatamente. Não é que eu como qualquer coisa, porém nas minhas coisas eu sou muito específico. E eu sou tipo aquela criança que está ficando adulta, né? E pode comprar. Eu vou no supermercado e compro as minhas coisas. Só que a questão é que minhas coisas é isso. Tudo que eu não pude comprar quando era criança, eu compro muito. Então, tubetes. Eu sou louco por bolo. E ele Eu acha que amo não tem bolo. as comidas confortáveis dele. Tá tudo certo, Não Edi. é, tipo, eu não gosto de bolo, por exemplo, de bolo de festa. Tem que ser tipo bolo de cenoura, cobertura de chocolate, casquinha durinha. Enfim, tem Aham. esse lado. Casquinha durinha, pô. Eu fico bravo quando fazem brigadeiro com chocolate em pó amargo. Cara, brigadeiro é com Ah, Nescau, não inventem. exatamente. Coisa que você vai comer tá amargo. Não gosto Quando também. fala, é brigadeiro especial, usou Falebo, eu falo, já tô à toa, piorou. Brigadeiros, cookies e eu descobri que, na verdade, sou bem nóia com a minha comida durante esse podcast. Exatamente, Pois no final do Tem episódio você um outro descobriu tudo lado, agora, Edi. exato. Tem um outro lado também que conversa com o que você trouxe, Ale. Dessa coisa do interesse de saber o como, essa coisa do ponto das coisas, né? O Uhum. ponto do limão e não sei o quê. E eu faço caça submarina também. Isso, para mim, bate muito nesse lugar, assim, de me relacionar com o alimento de uma maneira muito primitiva, assim, e fala muito sobre você. Quando você atira no peixe, tipo, enfia a faca na cabeça dele para ele você morrer fala isso depois. pro Alexandre. Não, mas sinceramente não, mas eu acho que se toda pessoa caçasse a própria comida animal, maravilha.
A hipocrisia é essa, exato. a gente manda alguém cortar, coloca na bandejinha do supermercado e a gente acha que a gente não participou da violência da morte daquele bicho. O Id pelo Porque menos não é participa da fácil, violência. entendeu? Exatamente, eu acho louvável. Foi um, Eu acho foi um elogio, louvável. muito não elogio. Não, mas é um Não, mas foi elogio, é um mesmo, Ale, elogio. Ele entendeu o que é. eu sei, Você eu entendeu, entendo né? demais, Aham. porque quando você tá caçando, né, você vai criando uma relação com aquele ambiente. Então, você começa a entender o que você mata. E você para de ter uma relação completamente predatória e você começa a ter uma relação seletiva, né? Anteontem mesmo, eu tava caçando, eu vi um peixe que eu sei que ele é bom de comer, chama porquinho. Vocês já ouviram falar do porquinho? Uhum. Sim. Ele era gigante, gigante. Só que eu fiquei olhando pra ele e ele tá tão bonito ali. E, tipo, eu não vi aquele peixe com frequência, sabe, daquele Aí você tamanho. falou, não vou comer um porquinho. Não vou matar, eu não consigo atirar Aê, nele, Id, é isso aí, entendeu? cara. Mas o ponto Uhum. é, imagina se as pessoas fizessem isso com as vacas, né? Exatamente, Com, não fazer isso. de Alguém consegue verdade. matar um porco do tanto que ele berra como um ser humano? Que As pessoas não isso iam conseguir é? comer salsicha. Então vamos lá. Vaca é Aí, igual cachorro, cara. Você uhum, pegar uma vaca, pegar de criança, educar, você faz ela sentar, rolar, vir. Se você passa pra mim, eu como cachorro, eu falo, cara, eu não te julgo, eu como carne de vaca. Sério, de uhum. verdade. Esses Isso eu animais. concordo, esse eu concordo. Esse discurso, tipo, é estimação e blá blá blá, é mó blá 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 pra mim, cara. Também acho. Esse pode, o outro não. Mas o ponto final é, eu acho que comida é um tema muito interessante porque traz à tona uma série de coisas. Estou fazendo esse resumão aqui de apresentadora, a cara da Dani já, já olha pra mim. Vamos encerrar o episódio. Faça o Não, encerramento, Id. fazendo o encerramento, pessoal, eu sou muito a favor de todo mundo ter uma relação profunda com a sua comida. Mas não a ponto de matar. É, é um exercício de muito autoconhecimento, de verdade. A gente podia fazer um episódio só sobre caça submarina, assim, e vocês podiam perguntar sobre várias coisas, eu teria o maior prazer em responder e falar sobre tudo isso. O Id, a gente vai ter que fazer um episódio sobre interesses especiais, porque acho que aqui no decorrer das 2 temporadas do podcast, o pessoal já conhece 2 teus, né, Id? Com certeza, escalada e mergulho. Vamos ver quais são os seus próximos daqui pra frente, né? Nossa, eu tenho uma coleção de selos, cara, gigante. A gente vai ter que fazer um Ai, episódio pessoal, sobre interesses especiais daqui a pouco, né? boa noite. É isso aí. Ai, gente, boa Maravilha, um grande noite. abraço. O que vocês vão comer agora? Estou até pensando, mas Ai, acho que não vai Dani, ser comfort food. nossa, nem me fale, cara. Eu queria Eu comer uma coisa adoraria um gostosa porque eu não posso japonês gastar dinheiro. agora. Ai, droga. Eu vou Eu comer o jantei resto antes do de PF. começar. Não tem ninguém na sua casa que você possa compartilhar uma comida? Não. Maravilha, Ai, pessoal. Um grande abraço para todos nós, então, gente. Abraço. Um beijo, Valeu, gente. galera. Beijo. Pra Tchau, vocês, tchau. valeu. Beijo. Cara, meu Ai, celular, gente.